O que é que diz o ponto 2 do nosso cremos? Cremos em um só Deus, e mais adiante diz, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. O autor cita aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Por meio dela, nós professamos e ensinamos que o ser humano foi criado por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Isso, mais precisamente, está no nosso cremos, que faz parte da nossa declaração de fé. Quando você lê a nossa declaração de fé, você vê que antes de cada ponto ser apresentado, nós temos o nosso cremos, que é, na verdade, um conjunto de 16 pressupostos à nossa própria declaração de fé. Faz parte, portanto, da nossa declaração de fé, porque, como registro, é anterior à declaração de fé de 2017, se bem que nós já temos uma declaração de verdades fundamentais, que é de 1916, pela qual todas as nossas doutrinas principais já são apresentadas. Quanto ao nosso cremos, que faz parte da nossa declaração de fé, ele consta também do Jornal Mensageiro da Paz, que é publicado mensalmente pela CPAD, é órgão oficial das Assembleias de Deus, e o nosso cremos, para quem não sabe, ele surgiu em 1919. Neste ano de 1919, ninguém menos que Gunnar Wingren elaborou um texto, claro, com base na Declaração de Verdades Fundamentais, que foi publicada nos Estados Unidos em 1916. Isso, claro, foi espalhado pelo mundo, chegou também ao conhecimento dos nossos pioneiros, e Gunnar Wingren, que tinha vindo dos Estados Unidos, lá de Chicago, juntamente com Daniel Berg, ele, claro, mantinha contato com os irmãos ali de Chicago. Nós já explicamos aqui num vídeo que Gunnar Wingren e Daniel Berg tiveram contato com William Durham, que é praticamente quem melhor sistematizou a doutrina que nós professamos hoje, a doutrina bíblica que os pentecostais assembleianos professam. Então você vê que Gunnar Wingren, em sintonia com o que estava acontecendo lá também, em Chicago especialmente, e nos Estados Unidos de maneira geral, em 16 de abril de 1919, Wingren publicou no jornal Boa Semente um artigo intitulado Que Nós Cremos, com as linhas mestras da nossa crença, que constam hoje da nossa declaração de fé e que já estavam presentes na Declaração de Verdades Fundamentais, repito, de 1916. A partir desse artigo de Wingren, que foi republicado em 1930 no jornal Som Alegre, a CGADB, naquele mesmo ano, decidiu, na sua primeira Assembleia Geral Ordinária, que essa confissão de fé, redigida inicialmente por Wingren, deveria constar agora do Jornal Mensageiro da Paz, que foi uma fusão desses dois jornais que eu mencionei, o Boa Semente e o Som Alegre. Desde então, o cremos foi decidido que ele constaria do nosso jornal Mensageiro da Paz. Claro que esse cremos passou por algumas revisões, nada que alterasse substancialmente o que nós cremos, mas a redação foi melhorada nas décadas seguintes, tendo a participação, claro, de grandes referenciais da fé assembleiana, até que em 1969 definiu-se o cremos que nós conhecemos hoje, com seus 16 pontos doutrinários muito bem elaborados, ou seja, o nosso cremos ali tem todos os pontos doutrinários que são desdobrados
na nossa declaração de fé, que foi publicada em 2017. Então, é importante você observar que quando o autor cita a declaração de fé, ele está fazendo uma referência mais precisamente ao cremos. O cremos, que não faz parte dos artigos da declaração de fé, mas ele aparece logo no início dessa declaração como pressupostos para a própria declaração. Ou seja, tudo que está na declaração de fé está em sintonia com o cremos e vice-versa. O cremos é como se fosse um resumo também da própria declaração de fé. O que o nosso cremos diz sobre a criação imediata do ser humano? Diz no artigo 2º, você pode, se você tiver um mensageiro da paz, se você tiver a declaração de fé, está na página 21. Se você não tiver o livro ainda, você deveria ter, porque assembleano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Se você for um obreiro, então, aí que não pode faltar na sua estante uma declaração de fé. Mas, irmão Ciro, declaração de fé, eu sigo a Bíblia. Pois é, você, nesse ponto, precisa entender o que é uma declaração de fé. Porque o que diz a declaração de fé? Cremos, professamos e ensinamos. Cada ponto doutrinário ali começa dessa forma. Cremos, professamos e ensinamos. Cremos no quê? No que está na Bíblia. Professamos o quê? O que está na Bíblia. Ensinamos o quê? O que está na Bíblia. Não é doutrina de homem. Nós, claro, cremos que derivamos todas as nossas doutrinas da Bíblia. Então a declaração de fé é apenas a relação, claro, dessas doutrinas com as referências bíblicas e com uma explicação sucinta. Mas é, na verdade, uma lista de doutrinas bíblicas.